A gente sempre fala aqui sobre voltagem, né? Nós já tocamos no assunto de que quando a nossa voltagem vai abaixando, por exemplo, a nossa voltagem normal é entre menos 20 a menos 25 milivolts, certo? Isso tem uma correlação com o pH corporal, que varia, essa voltagem varia um pH de 7,35 a 7,45. Mas, por exemplo, gente, quando eu falo assim, a minha voltagem está 25, no meu corpo inteiro está a mesma voltagem? Não, não é assim que acontece. Nós temos centros de funcionamento diferentes. Eu não sei se vocês já viram a termografia, que é aquela que tira uma foto indo atrás das mudanças de temperatura no corpo, que também tem relação com isso. Da mesma forma é a nossa voltagem e essa relação com o nosso pH. Quando a gente vai diminuindo a nossa tensão elétrica, certo? A nossa energia, o que acontece com o nosso pH? O nosso pH abaixa. O que significa um pH baixo? Um corpo inflamado, um corpo em estresse oxidativo, certo? A Zaika, fazendo uns estudos nessa semana, olha o que ela encontrou. É um estudo de um médico cientista japonês, doutor, vou até ler para eu não falar errado, tá? Tsuyoshi Miyakawa. Dr. Tsuyoshi Miyakawa. É um cientista japonês e ele afirma a teoria que inclusive saiu publicado em revista também, revista Neurophysical Pharmacology, tá? Essa revista recebeu o artigo dele falando sobre a acidez cerebral e os transtornos mentais. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Que toda vez que o nosso corpo está oxidado, inflamado, o pH do nosso corpo ele fica alterado. Com certeza. Alterado da ponta do dedo do pé ao fio de cabelo, tá? Algumas regiões mais, outras menos oxidadas, tá? Com pH mais ácido, pH mais baixo. Porém, quando a gente quer saúde, a gente precisa alcalinizar o nosso corpo. Essa pesquisa ela fala o seguinte: cérebro menos alcalino, ou seja, um cérebro mais ácido, abaixo de 7, o pH, do pH 7, que 7 ainda está neutro. Abaixo de 7 significa que a pessoa está propícia a entrar em depressão, a ter surtos de bipolaridade e até apresentar processos de esquizofrenia com mais facilidade. Bom, e tem outro fator que possa atrapalhar ainda mais ou corroborar para que o meu corpo fique mais ácido? Agora eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar. Ou vão gostar de saber e vão começar a regular. Açúcar demais, alimentação, fast food demais, contribui para que o seu QI fique desse tamanhozinho. Quem aí tem dificuldade de aprendizado, lê um livro e daqui a pouco já não lembra mais, ou tá lendo um texto, tá lendo uma história e daqui a pouco fala, meu Deus, o que é que eu li mesmo? Isso é um processo de oxidação. Quando o pH do nosso cérebro ele começa a ficar afetado, significa que o seu organismo está muito inflamado, está muito oxidado. Uma outra informação que eu não sei se vocês vão gostar, mas eu tenho que dar porque a gente tem que se cuidar. A gente tem que melhorar não só a nossa alimentação, mas a quantidade de água que a gente ingere durante o dia. Água de alta qualidade, de preferência uma água com hidrogênio, tá? Para quem já tem acesso ao hidrogênio. Quem não tem, faça uma boa filtragem até chegar no hidrogênio, porque já tem hidrogênio infundido na água. Tem estudos também desse mesmo doutor, tá? Que ele fala referente à Universidade de Fujita, no Japão, tá? A Universidade de Saúde de lá, que fala a respeito do Alzheimer. É isso mesmo, pessoal. pH cerebral baixo. Gente, Intoxicação, radicais livres.
vezes a gente fala que doença crônica tem a ver com baixa voltagem, com estresse oxidativo e com pH baixo. A gente fala isso o tempo inteiro. O tempo todo. Né? Então, assim, para vocês verem a importância que é a gente entender como diminuir esse estresse oxidativo. O objetivo que você tem para diminuir o estresse oxidativo é corrigir a voltagem do corpo, melhorar o pH, deixar o pH próximo do normal, que é o alcalino, né? 7,35, 7,45, que aí as nossas células têm uma capacidade de funcionar fisiologicamente, é óbvio. Quando você abaixa o pH, o ambiente em torno da célula muda. Vocês acham que dentro dela vai funcionar tudo igualzinho? Não. Aí os processos fisiológicos não acontecem do jeito que deveriam acontecer. A gente começa a ter sintomas. E esses sintomas, eles são variados de acordo com o local que esteja. O pH mais baixo, às vezes, está no corpo inteiro. Podendo levar alterações cerebrais, como a Zayka falou, Alzheimer, depressão, até o câncer.